Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Estamos aqui novamente por um papo gostoso e hoje esse papo eu acho que vai ser muito esclarecedor para todos nós, porque nós vamos conversar com Robson Torres. Ele é o diretor-presidente da Agência de Regulação do município. Robson, muito obrigado por estar no Anápolis em Destaque e compartilhar conosco e com todos os que vão nos ouvir um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa bancada discutindo assuntos relevantes de interesse de toda a sociedade anapolina. E a sociedade precisa conhecer o trabalho da agência reguladora, o nosso papel, como entrar em contato com a agência reguladora, até para evitar, de certa forma, tanto constrangimentos quanto um retardo na resolutividade de muitos problemas ligados ao transporte público quanto saneamento básico. Quando a população não entra em contato com a agência reguladora, e bem como com os prestadores de serviço, prefere usar as redes sociais, dificulta a celeridade na resolução dos problemas. E a gente até brinca que sofre porque quer. Boa expressão. A agência reguladora do município é uma agência nova, podemos dizer assim. Não que a regular contratos, regular atitudes, regular aquilo que é feito no serviço público seja uma atitude nova. Ela vem desde sempre. Mas foi em março de 21 que ela foi regulamentada e criada aqui por um trabalho muito feito através de você, pelo que você nos disse, e que desde então, tanto no governo passado quanto nesse governo, você tem estado à frente. Conta para a gente quais são especificamente os serviços que podem ser regulados e fiscalizados até certo ponto, né, pela agência reguladora do município, Robson. A agência reguladora do município de Anápolis, ARM, e até te confidencio que nós usamos essa terminologia ARM, mas no início nós estávamos utilizando ARMA, a Agência Reguladora do município de Anápolis. Mas estávamos aí naquela época, 2021, muita agressividade pelo Brasil afora, questão de armamento, desarmamento, e nós preferimos abolir a arma e ficamos com a ARM, até para abrandar os ânimos aí de todos. A agência reguladora e os entes reguladores em geral, essa idealização ela já é antiga. Ela vem da época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que buscou no exterior uma metodologia de trazer benefícios e eficiência na prestação de serviços, tanto federais, estaduais ou municipais. E é o que todos nós, cidadãos brasileiros, pretendemos na prestação de serviços, tanto federais, estaduais ou municipais. Em Anápolis, de certa forma, demorou. Foi criado em 17 de março de 2021. É uma previsão legislativa, inclusive, para assinatura do contrato de programa entre a Prefeitura de Anápolis e a Saneago. É prevista a criação de uma agência reguladora. E o papel da agência reguladora é fiscalizar, monitorar, regular os serviços de saneamento básico, garantindo eficiência, continuidade e primando pelo bem-estar e qualidade de vida dos munícipes anapolinos.
E esse é um papel de todos os entes reguladores, garantir eficiência na prestação de serviços e qualidade de vida, bem-estar a todo aquele usuário de um serviço público. Na idealização da lei, a Lei 4.115, nós pensamos em ampliar o papel da agência reguladora além do saneamento básico. Até porque nós temos outros serviços públicos de competência municipal, como o transporte público. Transporte público, constitucionalmente, transporte coletivo, é de competência dos municípios. E a coleta de lixo, serviço público, serviço de saneamento, inclusive. O saneamento não é só água e esgoto. O saneamento básico engloba também as redes pluviais, a coleta de lixo, a drenagem urbana, tudo faz parte do saneamento básico. E em Anápolis há uma prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, a coleta de lixo, por empresas privadas, outras que não o poder público, e que precisam sim de regulação. E aí idealizamos também que essas empresas, todos os serviços públicos de competência municipal, pudessem ser alcançados pela agência reguladora. E com o passar dos tempos, através de muita capacitação, treinamento, a agência reguladora se fortalecer de tal forma que garanta, sim, a eficiência almejada por todos nós anapolinos e o bem-estar e qualidade de vida em todos os serviços públicos que forem alcançados pela agência reguladora. Iniciamos com o saneamento básico, até porque ele alcança todos os anapolinos, de todas as idades, de todos os sexos. Todos nós fazemos uso do saneamento básico, em especial água e esgotamento sanitário. Água, porque o esgotamento sanitário, Anápolis ainda está na ordem de 85%, mas é uma missão da agência reguladora que alcancemos a universalização, que é 100% da cidade de Anápolis atendida pelo esgotamento sanitário. E só quem tem fossa na sua casa, só quem passa por dissabor de ter que contratar caminhões limpa-fossa e problemas com fossa é que sabe da gravidade que é não ter o esgoto na porta da sua casa. E é uma luta diária da agência reguladora garantir o esgotamento sanitário para toda a população anapolina, assim como água de qualidade, evitarmos o fornecimento de água turva, e os anapolinos acompanharam aí problemas que nós tivemos no começo do ano com relação ao fornecimento de água turva, e a agência reguladora atuou e atuou muito. Até conseguimos, inclusive, que um secretário de Estado do governo estadual viesse a Anápolis, assim como toda a diretoria da Saneago de Goiânia, com exceção do presidente Ricardo Suavinski, que só participou de uma reunião com o prefeito Márcio Correia, que cobrou muito da Saneago atuação e resolutividade. Nós estávamos com esse problema de água turva desde o ano passado. A gente vem enfrentando, eu moro num prédio onde muitos moradores utilizam aquele filtro de barro. E um dia, num bate-papo nosso, a gente via que a vela que filtra a água, você enchia o reservatório a ser filtrado e após aquela água passar para o recipiente de baixo, você pegava a vela, ela chegava a estar gosmenta de tanta sujeira que vinha da água. Tanta impureza. E era uma coisa assim horrorosa, né? E também quando se ia lavar a roupa era bem perceptível. E nós vimos um movimento muito grande, tanto
do senhor prefeito quanto de vocês, e em pouco tempo. Se a gente pegar a quantidade de tempo que estava com a água turva e a solução veio num curto espaço de tempo, quer dizer, dava para ser feito o que foi feito antes. E isso é bem claro. O que ficou acertado entre a Saneago e o município para que isso não ocorra mais? Porque você participou dessas negociações. Isso. Eu vejo que, na minha opinião, eu não conheço o contrato, posso estar falando besteira aqui, né? Mas que isso deveria ser uma das obrigações da concessionária, né? Esse tipo de situação, eu entendo, inclusive, a prestação de serviços públicos. E nós, no dia a dia, nós temos que trabalhar com prevenções. É como um veículo que você, a título de prevenção, você tem que fazer a troca de óleo dele segundo as orientações, a cada 5.000 quilômetros, a cada 10.000 quilômetros. E se não fizer, vai dar problema. Isso é fato. O motor desgasta mais rápido e até, às vezes, estraga o motor. A Saneago, ela não fez as trocas obedecendo os critérios técnicos. Não houve as manutenções devidas. E aí deu no que deu. Era previsto? Sim, era previsto. E tanto é que a agência reguladora encaminhou a Saneago vários ofícios indicando os problemas e indicando o que deveria ser feito para evitar problemas futuros. Chamamos o Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Martorini, que esteve na ETA, Estação de Tratamento de Água, no Jardim das Américas, e o próprio Ministério Público verificou as condições da ETA e pôde perceber que problemas se avizinhavam. E aconteceu. E isso graças à omissão, sim, da Saneago. Os floculadores, em determinado momento, nós temos cerca de 22 floculadores, dos quais 11 estavam estragados. Ou seja, a qualidade do tratamento foi reduzida em 50%. Em certa ocasião, e aí eu estou falando de anos atrás, eu até citei que mais 2 floculadores estragando, a nossa capacidade de tratamento estaria abaixo de 50%. Mas os demais estão trabalhando a todo vapor. Tudo bem, mas se estragar 2 ou 1 que seja, está bem comprometida. E aí várias questões, muitos técnicos da Saneago pediram desligamento, e aí nós temos que avaliar todos esses motivos. Por que as pessoas estão se desligando da Saneago, sendo que em uma outra ocasião eu até comentei e fui muito mal interpretado ou muito mal compreendido de que o alto escalão ganha altos salários, acima de 60 mil, 70 mil, em alguns casos mais de 100 mil reais. Se ganha bem, por que as pessoas estão pedindo desligamento da Saneago? Tem alguma coisa errada. E sem os técnicos, pessoas que fazem manutenções e que estão lá na ponta no dia a dia, há sim problemas tanto na captação, quanto no tratamento, quanto nas intervenções diárias no dia a dia, nos extravasamentos de esgoto, canos que arrebentam, e daí vai, ligações novas. Nós precisamos avaliar um todo, e é o que a agência reguladora faz e sempre indica soluções. A agência reguladora, ela tem, entre as suas prerrogativas, o poder de aplicar sanções? Sim. E quais as sanções? E é interessante esse seu questionamento, porque as pessoas criticam a agência reguladora, muitos,
E as pessoas não têm nem noção do que a agência reguladora fez e faz. Se pegarmos o contrato de programa entre a Prefeitura e a Saneago, Saneamento de Goiás S.A., é uma sociedade anônima, não tem penalidades. Não existe norma de conduta funcional sem penalidade. É como a pessoa dirigir embriagado. Tem que ter uma penalidade. Se tiver só a norma de conduta, é proibido dirigir com embriagado. Agora, qual é a penalidade? Se não tiver penalidade, todo mundo vai dirigir embriagado, porque não existe penalidade. Quer dizer que não existe penalidade no contrato da Saneago com o município. No contrato de programa não há penalidade. E isso é legal do ponto de vista municipal, porque pelo que a gente entende, todo contrato tem que ter suas regras e suas punições. Seus deveres e seus direitos. Exatamente. Senão se torna uma norma de conduta inócua. Sim, e esse contrato não pode ser readequado? Isso. Aí o que nós fizemos internamente? Nós avaliamos as jurisprudências pátrias, tanto de todos os tribunais superiores, dentre eles o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já declinou, por decisões várias, de que os entes reguladores possuem capacidade plena de criar penalidades relativas aos contratos sob o seu alcance. Então, a própria agência reguladora instituiu penalidades relativas ao contrato de programa entre Prefeitura e Saneago. Mas alguma dessas sanções, algum desses penalidades, elas já foram aplicadas? Sim. E foram... Começamos pela questão dos buracos nas vias. A Saneago, no contrato de programa, preceitua que toda intervenção da Saneago em via pública ou nas calçadas é dever da prestadora o reparo. Só que não fala nem em prazo, fala que é reparo. Se ela reparar daqui 10 anos, então tá valendo, porque o contrato não fala em prazo. Então a agência reguladora disciplinou o prazo. Inicialmente, nós disciplinamos o prazo de 7 dias úteis. Verificamos que a Saneago não estava cumprindo e até estendemos um pouco mais para 10 dias úteis. E mesmo assim, a Saneago não está cumprindo o prazo de 10 dias úteis. É um prazo mais do que razoável, levamos em conta outras resoluções. Eu, particularmente, li mais de 20 resoluções de outras agências reguladoras por todo o país, de norte a sul. Inclusive, tem uma outra agência reguladora do sul do Brasil, Tubarão, Santa Catarina, que é chamada AGR, assim como a nossa AGR aqui no estado de Goiás. E verifiquei que o prazo de 10 dias é um prazo razoável, estipulamos uma penalidade. Muitos acreditam que é uma penalidade alta, mas ela leva em consideração a receita bruta da empresa. A receita bruta da Saneago em Anápolis é superior a 250 milhões anual. E a penalidade é algo em torno de 0,2%. Olha, se a empresa ela tem uma alta rentabilidade, se ela tem condições financeiras, ela tem que dar cabo, sim, às suas responsabilidades. Agora, quando você fala 0,2%, 5 milhões, mais ou menos, isso? Vai dar algo em torno de 400 mil reais. Então, 400 mil. Tá. Por buraco que eles... Por evento que aconteceu. Por evento. E aí o que nos deixa assim perplexos é que o contrato de prestação de serviço de tapa-buraco, ele gira na casa dos 2 milhões, 2 milhões e meio. Se a Saneago leva
10 multas, ultrapassa o valor do contrato. Por que que ela não cumpre o prazo de 10 dias úteis ao invés de ser multada? Mas De ela, certo, ela tem pago essa multa? Porque Não, ser não, multada é uma coisa, pagar a multa é outra. Aí, nós autuamos 7 multas que atingiram cerca de 3 milhões de reais e ela recorreu. E ela pode recorrer tanto administrativamente quanto judicialmente. E aí, este é o imbróglio. O que nós não somos a favor da aplicação de multas, nós somos a favor da solução. Nós temos um caso, ainda ontem me chegou, de uma moradora. Ela não consegue colocar o carro dela na garagem do seu imóvel porque a Saneago abriu um buraco e não fechou adequadamente. Eu não estou querendo multa de 400 mil reais, não é esse o alcance, a nossa missão. Nossa missão é garantir que essa cidadã consiga colocar o carro dela na garagem. Nós não queremos briga com ninguém, nós sabemos que multas são perniciosas, prejudiciais a ambas as partes. Nós só queremos respeito por parte da Saneago e que a Saneago cumpra o seu papel. Nós sabemos da importância do fornecimento de água a toda a população, sabemos da importância do esgotamento sanitário, nós sabemos da importância da universalização, mas nós precisamos que a Saneago respeite toda a população anapolina, em todos os bairros. Não é nada razoável de que alguém fique sem o fornecimento de água por 3 dias, por 2 dias, por 48 horas. Olha, todos nós temos as nossas necessidades diárias, nós precisamos tomar banho, nós precisamos de alimentação, de lavarmos louças e roupas, enfim. No Itamaraty, ainda nessa semana, nós tivemos falta d'água por mais de 2 dias. Isso não é razoável. E sempre a Saneago com desculpas. A população tem que ligar. Está certo, a população tem que informar a falta d'água. E quando ela não consegue falar com a Saneago através dos canais de atendimento? E a agência reguladora tem provas de que a população do Itamaraty tentou avisar, tentou entrar em contato e a Saneago não atendeu. Ora, se ela não atendeu e a prova de que os canais de atendimento não funcionam é que a Saneago ela providenciou a substituição do antigo sistema de atendimento por um novo sistema de atendimento. Ou seja, o que existia não estava funcionando. E ficou mais de 2 dias sem funcionamento. E aí gerou esse problema no Itamaraty. E solicitei aos técnicos da agência reguladora providência, aplicação de multa. Isso não pode acontecer. Ninguém ficar na cidade de Anápolis 2, 3 dias sem fornecimento de água, recebendo água turva constantemente e outras questões mais. Tá certinho. Eu acho que essa é a função, né? Tem que cobrar, mas a gente tem uma coisa que fica na cabeça. Você tem o poder de fiscalizar, investido pela lei, né? Tem o dever de fazer isso, investido pela lei. Aí você faz isso e a sua maior aplicação nisso seria uma multa. Aí você aplica a multa, o órgão recorre e aquilo vai caindo no esquecimento. Aquilo vai recorrendo e chega uma hora que isso acaba. Aí fica a pergunta, efetivamente, então, qual é a função? Qual é a utilidade? Será que realmente é interessante ter uma agência reguladora, uma vez que a maior sanção que ela pode fazer não é intervir em alguma coisa, mas é aplicar uma multa? Quanto isso
pode acontecer ou não? Porque fica parecendo que vai continuar tudo a mesma coisa. Um círculo vicioso. Exatamente. Então, assim, qual é o senhor utilizou um termo que nós discutimos internamente na agência reguladora. Intervenção. Nós estamos, sim, pensando na possibilidade de intervenção na Saneago. E o que seria essa intervenção? De certa forma, assumirmos o saneamento básico na cidade de Anápolis. Não a agência reguladora, mas o próprio município assumir. Ora, se a Saneago não dá conta, nós temos que assumir. E aí vai ser uma quebra de paradigma. Nós temos condições de assumir. Catalão fez isso? Catalão e Caldas Novas. Daí, as pessoas precisam acompanhar o trabalho da agência reguladora, onde nós estamos indo. Eu estive em Caldas Novas, eu fiquei 4 dias em Caldas Novas aprendendo como é o tratamento de saneamento, desde a captação até o tratamento e o fornecimento à população. Como é a sistemática de operação em Caldas Novas. Já está marcado uma ida a Uberlândia, que também é um sistema próprio. Nós precisamos ter um plano B. Não dá para ficar aceitando a Saneago, agir como age, recebendo multa, recorrendo, e nós ficarmos nesse círculo vicioso de forma nenhuma. E até subir o tom, como o prefeito Márcio Corrêa tem feito, sim, elevado o tom com a Saneago, e muitas vezes responsabilizar determinadas pessoas, que quando nós vamos na personalidade jurídica, fica muito fácil. A personalidade, a Saneago, vamos multar a Saneago. Não, nós precisamos então discutir, se for o caso, responsabilizações diretas ao determinado diretor, a determinado coordenador, ao presidente da Saneago, sim, porque senão nós não vamos sair desse círculo vicioso. Daí um diálogo, estudos diários com a nova equipe, com o novo diretor jurídico da agência reguladora, o Marcos Bonfim, com o diretor de regulação, o senhor Israel, que já foi, inclusive, diretor do PROCON. Diariamente nós nos reunimos para procurarmos soluções que realmente conduzam à solução dos problemas. E não esse círculo vicioso de ir no local, tirar foto, multar, depois avaliar o recurso e nada se resolve. Tem uma curiosidade. Ali em volta do Sesc, no bairro Jundiaí, eu moro ali próximo e passo por um local uma boca de lobo dessas, sofreu uma intervenção porque o asfalto cedeu. Imagino que seja um vazamento interno que ninguém vê, e aquilo fez com que isso acontecesse. Aí nós tivemos lá uma intervenção, e agora você percebe que, ao passar pelo lugar, ele está afundando novamente. Não sei se a compactação não foi bem feita, se o serviço não foi bem feito, ou se voltou a ter o vazamento, uma vez que isso pode acontecer, claro. Quando você tem locais onde o fluxo é muito grande, e isso vem aumentando dia a dia, o mover da terra e aquilo tudo pode provocar ali, o peso do veículo, né? Pode provocar uma rachadura ou desconexão de algumas conexões de esgoto ou água. Agora, nós estamos vendo, quer dizer, é perceptível para mim, que sou usuário, que tem havido que está caindo novamente, vamos colocar assim para ficar mais claro. Existe um grupo
A agência reguladora possui um grupo de pessoas que fiscalizam para que haja uma atitude prévia, para que nós, os usuários, nós, os munícipes, não tenhamos que passar por todos esses problemas que nós temos passado. Vocês fazem também como posso dizer, uma vistoria ou algo assim? Um monitoramento. Monitoramento, é muito boa a palavra. Sim, dentre as atribuições da agência reguladora é fiscalização, regulação, controle e monitoramento. Inclusive, a palavra controle, nós não estamos conseguindo controlar adequadamente pela falta de informações. Nós sistematicamente solicitamos da Saneago informações e ela não nos fornece informações porque ela não quer ser controlada. Um exemplo, onde que estão sendo feitos os serviços de tapa-buraco hoje? A agência reguladora não sabe. Daí a possibilidade de uma solicitação via judicial, porque via administrativa a Saneago não fornece. Então, vamos multar. Aí vira o círculo vicioso. Nós não queremos o círculo vicioso, nós queremos os dados. Para que haja círculo que seja virtuoso, né? Não vicioso, mas virtuoso. Nós queremos acompanhar. Nós queremos ver se o serviço de tapa-buraco está realmente adequado, porque nós temos muitas denúncias de que os serviços, aquele asfalto ali, aquela massa asfáltica, ela esfarela em uma semana. Má execução do serviço. Com relação ao afundamento de inúmeras vias, o que nós temos observado, e há poucos minutos eu tratei sobre a questão de redes pluviais. As redes pluviais não são obrigação da Saneago. A rede pluvial é obrigação da prefeitura. Muitas vezes as redes pluviais, elas recebem ligações clandestinas, inclusive de moradores, de munícipes anapolinos, tanto proprietários de redes domiciliares quanto de redes comerciais e industriais. E essa ligação clandestina, ela prejudica, ela faz com que haja infiltração nos solos. Havendo infiltração no solo, com o decorrer das chuvas, com o passar dos tempos, o solo vai afundando, sim. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que foi a má execução de serviço da própria Saneago, mas aquilo é um problema maior, é um problema de uma rede pluvial inadequada do ponto de vista da clandestinidade. E tudo isso já é motivo de análise da agência reguladora. Nós indicamos, a prefeitura, inclusive, há tempos atrás, ela contratou um robô. O robô, ele entrava nas redes pluviais, ele fazia filmagem nas redes pluviais, detectando vazamentos, detectando ligações clandestinas, o que deve ser feito aí em outras redes de água, de esgoto, se for necessário, para que nós evitemos problemas como esse. Problema de má execução é uma coisa. Existe? Sim, existe. Hoje, ainda conversando com o diretor de regulação, Israel, nós verificamos um caminhão que estacionou na via pública e a via afundou, porque estava próximo, e é uma área que sofreu intervenção da Saneago, mas era próximo a uma fossa. Passou a rede de esgoto, a fossa estava na calçada, e aquela região ali, bem próximo da fossa e a tarjeta na rua, ele simplesmente afundou. Aí culpa-se o proprietário que não tampou a fossa. Eu discordo. Eu acho que quando a Saneago vai fazer esse tipo de serviço, ela tem que prever, sim, que ali pode haver um desabamento em virtude do peso. É previsível, sim.
Então, são situações que nós monitoramos, estamos discutindo com a Sanear, com os prestadores de serviço. Agora, muita coisa também é em virtude das redes pluviais que não estão suportando e há muita infiltração por baixo da cidade que nós não percebemos. E aí o solo vai cedendo. E nós precisamos acompanhar o que está acontecendo. Mas o problema, né, que vocês estão enfrentando e que nós enfrentamos, os moradores daqui, não são somente com a Saneago. A gente ouve também muita reclamação que requer aí uma análise mais profunda com relação ao transporte público. E eu vejo que aconteceram intervenções pontuais nos pontos de ônibus, aonde foram retirados o asfalto, que era onde caía, afundava muito, o asfalto tinha problema, e foi feito um trabalho muito bom, por sinal, com concreto. Então, nos pontos de ônibus dos lugares mais movimentados, ali o concreto foi colocado. Ótimo, excelente. Acho que foi a solução, inclusive para não molhar aquele que está aguardando o transporte público. Mas nós temos falta de transporte, linhas que eles não aumentam, horários mais complicados, ônibus com qualidade inferior àquilo que deveria ser. O que a agência faz com relação a isso no que tange a transporte público? A agência ela procura discutir com as autoridades municipais, estaduais, federais, convocar todo aquele que tem interesse de participar e ajudar para entender, compreender o sistema de transporte público e juntos buscarmos solução. Hoje, se vocês me perguntam qual a solução para o transporte público, subsídio. Não existe outra maneira de resolver o problema do transporte público senão através do subsídio. Anápolis não tem subsídio ao transporte público. A região metropolitana de Goiânia recebe quase 300 milhões por ano. Os ônibus estão sendo substituídos por ônibus novos, até ônibus elétrico. O entorno de Brasília está recebendo subsídio. Anápolis não está recebendo subsídio. E aí é uma questão que eu fico pensativo. O porquê esse distanciamento do governo estadual da cidade de Anápolis? Por que Anápolis não pode receber subsídios? Se não recebermos subsídios, não há como trazer eficiência. Mas você está falando que o subsídio ele tem que vir do governo estadual e não do governo municipal? Também. O governo... Mas aí não seria somente para a região, para o transporte intermunicipal e não para o transporte interno? Público coletivo do município de Anápolis. A região metropolitana de Goiânia recebe. Anápolis pode receber. Basta lei. A lei estadual já existe e já contempla o nome Anápolis. O decreto que regulamenta a lei é que extinguiu o benefício para a cidade de Anápolis. E isso na época do então governador Marconi Perillo. Por que Anápolis foi retirado? Sabe-se lá. Então, pode-se incluir Anápolis? Pode sim se incluir Anápolis. Até porque Anápolis contribui com o estado de Goiás na questão do saneamento básico. O contrato de programa assegura o subsídio cruzado, ou seja, retira-se dinheiro de Anápolis e leva-se para outros municípios do estado de Goiás. O lucro que se tem em Anápolis é dividido entre outros 245 municípios. Por que Anápolis não pode receber subsídio do transporte público? E aí vamos a algumas contas. Okay. O pessoal fala, gosta de muito saudosismo com relação à TCA.
TCA era boa? Boa, mas era outra realidade. Quantos usuários nós tínhamos naquela época? 2.500.000 usuários. Os ônibus eram sempre lotados. Com 2.500.000 usuários, eu tenho certeza que nós estaríamos com ônibus novos na cidade de Anápolis, com mais linhas, com mais horários, um transporte muito mais eficiente. Hoje nós temos cerca de 850.000 usuários, é só fazer conta. Quanto que está a passagem de ônibus? 5,50. Multiplica 800.000 por 5,50. Agora vamos às despesas. Quantos são os motoristas? Qual o valor salarial dos motoristas? Quanto o ônibus faz com 1 litro de diesel? Para quem não sabe, cerca de 2 quilômetros com 1 litro de diesel. Quanto que está o litro de diesel? Quantos quilômetros são rodados em Anápolis diariamente? 25.000 quilômetros. Quantos ônibus? 160. É só fazer conta. Quando você faz conta, receita, despesa, você vê a impossibilidade da empresa, por exemplo, trocar a frota. Quanto custa um ônibus? Na faixa de R$700 mil. Robson, assim, tá legal. Muito, eu acho que a análise, ela tem que ser exatamente essa. Porque, afinal de contas, é uma empresa, toda empresa tem que dar lucro. Afinal de contas, ela foi criada para isso, prestar um serviço e obter lucro. Agora, já que você está tocando em números, eu vou fazer uma pergunta muito específica. Dentro daquilo que é cobrado hoje, qual é a diferença que existe desses 5 e alguma coisa? Quanto seria, então, já que a conversa são números, o valor de uma passagem justa para Anápolis, de acordo com a agência reguladora do município? Nós temos esses números diários. E hoje existe uma diferença entre tarifa pública e tarifa técnica. Tarifa pública é aquela que é paga pelo usuário. Então hoje a tarifa pública é 5,50. Através dos cartões. Pagamento à vista, R$6. Tarifa técnica. Qual seria a tarifa justa para acomodar um sistema de transporte eficiente? A nossa tarifa técnica é praticamente a mesma tarifa técnica de Goiânia, e todos que acompanham o sistema de transporte público de Goiânia estão vendo. A tarifa técnica de Goiânia, ela gira na casa dos R$10, mas a população só paga R$5. E os outros 5? Os outros 5 quem paga é o governo estadual e o governo municipal. Tanto a Prefeitura de Goiânia quanto o governo do estado subsidiam o transporte público na cidade de Anápolis. E nós subsidiamos... De Goiânia. E nós subsidiamos o sistema de transporte público na cidade de Goiânia. Por quê? Porque não é o governador que coloca dinheiro dele no transporte público, é o orçamento estadual. E como se compõe o orçamento estadual? De receitas públicas, tributos estaduais e tributos federais, o ICMS, o IPVA, o imposto de renda, PIS, COFINS. Então o ICMS que nós pagamos em Anápolis e que compõe a arrecadação estadual, ele é sim utilizado para quê? Para subsidiar a Goiânia. Ok, mas eu imagino que devem ter outros cruzamentos de receita que devem beneficiar Anápolis. Nós, porque estamos falando especificamente de transporte público, e é justo que a gente analise cada um per si. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: se aqui, que caiu de 2,5 milhões para 800 mil usuários, nós estamos cobrando 5 mil, eu imagino que Goiânia não tenha sido na mesma proporção. Ele tenha aumentado o número de usuários. E nós estamos cobrando a mesma coisa
que seria de Goiânia. Você está falando que para nós aqui, o custo nosso, ele é exatamente o mesmo de Goiânia e que teria que ser R$10, ou seja, o município deveria subsidiar, o Estado subsidiar mais R$5 para que o transporte fosse... Que essa seria a tarifa técnica? Eu estou falando que a nossa tarifa técnica é praticamente igual à tarifa técnica de Goiânia. A tarifa técnica ela leva em conta receitas e despesas, leva em conta o número de usuários, leva em conta a quilometragem, o IPK, índice por quilômetro rodado e número de usuários. Então, Goiânia, com todas as análises metodológicas, a tarifa técnica, ela gira na ordem de R$10, praticamente a mesma da cidade de Anápolis. Digamos que é uma coincidência, até porque os valores são totalmente diferentes. Goiânia tem despesas altíssimas. O número de ônibus em Goiânia deve ser 4, 5 vezes mais do que Anápolis, até porque lá nós temos 2 milhões de habitantes, aqui nós temos 400 mil, então numa lógica, lá deve ter 5 vezes mais ônibus do que aqui. Por coincidência, R$10. R$10 a tarifa técnica. Nós acompanhamos o noticiário de Goiânia. O último acompanhamento é que a tarifa técnica girava em torno de R$10. Praticamente a mesma nossa. A nossa ainda não alcança 10. Está na casa dos 9,8, mas é praticamente 10. O que compõe um contrato com uma concessionária de ônibus? Porque, na verdade, é uma concessão, né? Quando você tem um serviço público prestado por um ente privado, o público concede a ele a autorização de executar aquilo que é obrigação dele. Quando o concessionário ganha o contrato, quais são, no nosso caso, as obrigações que a atual companhia de trânsito tem com o usuário, tem que fornecer? Seria um ponto de ônibus adequado, que não molhasse, que não tivesse possibilidade que te desse conforto para aguardar até que venha um ônibus? Seria uma via, um local adequado para isso também? Seriam ônibus limpos e em quantidade suficiente? Todas essas coisas abarcam o contrato, ou quando o usuário está sentado ali ou está em pé, porque o sol está batendo muito forte no local, ele está escondendo em alguma sombra, esse local ali é obrigação do município. Quando idealiza-se um contrato, de início nós temos um termo de referência. E ali há o que eu pretendo na prestação de serviço de transporte público. Com relação aos pontos de ônibus, qual é o modelo que eu, município, vou adotar? Está no contrato de programa, no contrato de transporte público. E isso vocês fiscalizam também. Qual é o modelo do ponto de ônibus? É um modelo de um determinado anexo. O contrato, são 2 contratos, contrato 172 e 173 de 2015. Ele idealiza um modelo padrão. Pode ser feito melhor? Pode, mas existe um mínimo. Quantas linhas de ônibus? Muitas vezes as pessoas pedem mais linhas. Ora, o contrato previu o número de linhas lá em 2015. Quais os horários? O contrato previu. E o contrato também previu qual o número de ônibus? O contrato previu. Então, o número de ônibus, linhas, horários, está tudo no contrato. Até porque, se não tivesse no contrato, o próprio prestador de serviço poderia ficar refém dos pedidos, das imposições do poder concedente. Eu concordo plenamente com você, mas eu queria fazer uma intervenção.
Isso é o início do contrato. Eu não conheço o contrato, 172 e 173, nunca li, não tive acesso, não li. Mas eu imagino, por ter sido já concessionário de prefeitura, que existem alguns gaps, alguns disparos, gatilhos, de que ao acontecer isso, você tem que fazer mais isso. Ao acontecer isso, tem que fazer mais isso. Ou você está querendo dizer para a gente que o contrato é fixo, que o ônibus é fixo, a quantidade de linhas é fixa e parou por aí. Porque se for assim, o contrato está errado. Isso. Lógico, o contrato, existem mecanismos que podem permitir avanços, né? Modernidades, evoluções, acompanhamentos. Agora, nós precisamos avaliar bem as imposições, do contrário, a empresa não consegue, não suporta. Tudo bem, mas quem avalia isso e quem muda? A própria agência reguladora está avaliando. Agora, vamos voltar uma questão. Lá atrás, na assinatura do contrato, foi feito um estudo que as próprias empresas puderam avaliar, e quando nós tratamos de 2.500.000 usuários, as empresas avaliaram. Tem esse número de usuários mensal? Tem. Quantas linhas? Tanto. Quantos horários? Tanto. Então, de certa forma, a prefeitura, ela garantiu, olha, eu garanto um índice de passageiro por quilômetro rodado de 1,8. Esse índice, ele garante que haja eficiência, garante que haja lucro para a empresa, porque a empresa não vem trabalhar sem lucro. Só que hoje o IPK, ele é raro a linha e o horário que gera 1,8. Raro. Então, eu até falo que nos moldes atuais do contrato, eu duvido que uma empresa ela iria se habilitar a participar de um novo certame licitatório, porque atualmente ela gera déficit. Tudo bem. Isso aí tá certinho. Eu acho que você conseguiu detectar o problema. Agora, a empresa, eu imagino que ela precisa de solução. O usuário precisa de solução. E todo contrato, ele pode ser com análise... Aditivado. Exatamente. Com análise da legalidade e inclusive do retorno, porque existe nas leis de licitações ou tudo, existe também um índice de retorno para o proprietário, o máximo não é a média daquilo que ele pode ganhar. Qual seria, então, a ação que a agência tem tomado para que haja a solução? Porque quanto tempo tem esse problema já? Há bem mais de 2 anos. Desde a época da pandemia, desde quando a agência reguladora foi criada, existe esse problema. Vocês passam com esse problema? Nós passamos com esse problema, é muita cobrança, as pessoas não entendem, elas acham que tão somente mudando a empresa vai resolver a situação. E não, por todos os estudos, por todas as nossas análises, inclusive nós discutimos essa questão com o próprio Ministério Público. O Ministério Público tem relatórios nossos e vários informando a atual situação do sistema de transporte público, que não é uma questão fácil. Não basta mudar a empresa. E até ventilou-se em transporte alternativo. E eu até, quando recebi um pedido de avaliação de transporte alternativo, eu só simplesmente perguntei, questionei onde que o transporte alternativo funciona com eficiência no Brasil. Porque onde eu sei é problema grave e muito grave. Então eu mesmo me recuso a iniciar qualquer estudo com transporte alternativo. Se uma empresa já é difícil de você regular, fiscalizar, monitorar, imagina 160 empresas, que são o número de ônibus hoje na cidade de Anápolis.
Por que são 160 empresas? Porque cada van do transporte alternativo se torna uma empresa. E aí imagina cada um desses cumprindo horários e nós sendo obrigados a fiscalizar de forma nenhuma. O que a agência reguladora tem buscado para melhorar o transporte público? Volto a dizer, conclamado a população a participar, buscado discutir com os vereadores, com a administração pública, sensibilizar o governo estadual, o governo federal. Em Anápolis, nós indicamos a criação de um fundo municipal do transporte coletivo. E como que seria a formação desse fundo? Com recursos, como, por exemplo, a arrecadação da área azul. Nós temos uma possibilidade de arrecadação da Zona Azul aqui, há muito inoperante, que podemos sim utilizar. Por que não? Isso é utilizado em centenas e centenas de municípios pelo Brasil. E com aquela arrecadação, fortalecer um fundo específico do transporte público para sim gerar eficiência. Isso um exemplo de situação. Você está querendo criar aí um valor para que o usuário pague, que é o transporte, que é a área azul, e para que esse valor que quem tem veículo vai pagar, subsidie aquele que não possui veículo e que anda de ônibus. Ok. Mas se o contrato fosse mudado e possibilitasse a empresa de transporte público ter uma atitude, porque o empresário é muito mais ágil do que o ente público. Ele tem muito menos órgãos e departamentos para definir... burocracias. Do que um órgão público. Será que se colocasse para ele a solução, não poderia ser mais ágil? Mas, por exemplo, a área azul eu não posso dar essa solução para a empresa. A área azul, esse controle da área azul, ele é eminentemente de responsabilidade do poder público. Agora, mas pode ter uma concessão. Aliás, em várias cidades. Mas esse tipo de concessão, conforme a Constituição Federal, ela exige licitação. Então, sim, ele pode não ganhar. Se ele não ganhar, não vai para o transporte público. Agora, essa semana ainda eu estava lendo os contratos, até porque nós estamos tentando liberar essa semana o novo aplicativo que indica em tempo real a localização dos ônibus. E ele permite consulta de horários, de linhas, e os melhores trajetos, e traz certa segurança ao usuário. E o contrato pode permitir, e ele traz as normativas com relação a essa questão de aplicativos que a própria Urban, juntamente com a agência reguladora, a meu ver, ela disponibilizando, pode atrair mais usuários ao sistema de transporte público, porque muita gente, às vezes, não usa o sistema de transporte público porque fica com receio não tem a certeza de que o ônibus vai chegar daqui 5 minutos, daqui 3 minutos. Ele tendo a certeza através do aplicativo, com certeza ele pode dar preferência ao transporte público do que pegar um Uber muito mais caro. Então, lendo os contratos, eu percebi que a agência reguladora pode liberar a publicidade nos pontos de ônibus. E já é um fato em vários municípios que a publicidade gera dividendos e bons dividendos que podem reforçar o próprio caixa da concessionária. Então, ela use aquele espaço público e faça bom uso e obtenha receita. Tá, tudo bem, mas aí
para esses aplicativos e isso funcionar, seria muito interessante que os pontos de ônibus públicos pudessem ter a sua internet, o seu Wi-Fi, para que o usuário também se conecte. A despeito de saber que hoje, basicamente, todo mundo que tem um plano de celular tem uma internet, por pior que seja. E que esse contrato de não sei como é que nós podemos chamar, mas de colocar a tecnologia nos locais onde os usuários aguardam o transporte público, isso foi, pelo que parece, pelo que disse a imprensa, foi superfaturado e que o valor é incrivelmente inacessível e impraticável até. Dentro do contrato de concessão dessa companhia Urban, que é a concessionária de Anápolis, existe alguma chance de que eles incluam para o usuário a internet lá e o sinal de internet e explorem também isso de uma forma econômica para que tenham mais receitas? Porque se você coloca lá um contrato desse, você pode ter um painel de LED ali perto utilizando, você pode ter alguma coisa que vai facilitar até fazer propagandas e usufruir disso, né? Explorar isso. Na estação central, nós já estamos discutindo com a Urban da ampla publicidade, disponibilizar Wi-Fi dentro da estação central. Já tem. Pois é, e disponibilizar bem mais forte, bem mais robusta para esse aplicativo. A empresa que instalou isso lá foi uma das empresas, ela é municipal, e foi uma das empresas que foi deixado pelo governo anterior e que não aceitaram participar do processo licitatório para que levasse aos pontos de ônibus e praças públicas. Ela é que faz lá, inclusive, pela informação que eu tenho, não somente lá dentro do terminal, mas até fora do terminal. O alcance é tão bom que aqueles pequenos comerciantes que tem ali usam a internet disponibilizada dentro do terminal urbano. O senhor falou de um tema que, para nós da agência reguladora, foi surpresa. Ainda em 2024, eu acho que no início de 2024, nos pediram o relatório de todos os pontos de ônibus instalados em Anápolis. E nós temos. E nós repassamos essa informação. E agora, com a administração do prefeito Márcio Aurélio Correia, nós verificamos uma disponibilidade de internet nos pontos de ônibus que nós não sabíamos que tinha internet nos pontos de ônibus. E nós passamos a verificar, fomos em loco, verificamos que há sim internet. Isso é uma outra situação. Quando nós pensamos no aplicativo, é porque nós outrora colocamos em funcionamento o CIMAPS, que ele fazia esse mesmo papel de indicação de todos os ônibus em tempo real e todos os pontos de ônibus e outras funcionalidades. Nós verificamos que 30 mil usuários utilizavam sem internet nos pontos de ônibus, como a empresa instalou e foi contratada. Eles usavam nos seus próprios planos particulares 30 mil pessoas, ou seja, era viável. E foi dessa forma que nós idealizamos. E o novo sistema, inclusive, já está funcionando. Se tem internet disponível, eu não sei nem se... Nós não fizemos o teste se ela é aberta ou se precisa de senha. Com certeza deve ser aberta, né?
mas a população já usa a sua própria internet. O sistema já está funcionando, nós já testamos, nós só vamos agora fazer, acreditamos, junto com a Urban aí, um evento de apresentação à população. Mas ele já foi testado, já está disponível, inclusive, para toda a população. Como uma forma de alavancar ainda mais usuários ao sistema, para fortalecer o equilíbrio econômico do contrato, buscando benefícios a toda a população. Se tem equilíbrio econômico do contrato, certamente a população vai ser beneficiada. A gente não pode pensar só que o proprietário da empresa vai ser beneficiado. Ele pode também ser beneficiado, mas eu duvido que alguém que preste uma concessão para serviço público pense somente naquele retorno dele e não naquele serviço que ele está prestando. Ele está buscando um aumento de usuários até para o sistema ficar mais fortalecido. É um negócio, né? Agora, tem um dado aí que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando, Rob, que eu acho muito importante esse aplicativo. Se você tem uma pessoa que trabalha contigo e sai às 3 horas da tarde da sua casa para ir embora para a casa dela, e tem um ponto de ônibus ali perto, ela acessou o seu aplicativo. Ao invés de o ônibus chegar às 15h05, por exemplo, houve algum problema, congestionamento, um acidente, alguma coisa que atrapalhou ele, e ele vai chegar a 15h20. Ao invés dessa pessoa deslocar até o ponto do ônibus e ficar aguardando ali, correndo o risco, ele pode permanecer na sua casa e, quando estiver mais próximo do ônibus chegar, ele se deslocar até o ponto de ônibus, porque o seu ônibus vai estar chegando, o seu transporte vai estar chegando, ele já pega imediatamente e vai embora. Eu estava pensando até na segurança. Na comodidade e segurança. Na segurança, porque você estar num ponto de ônibus com o seu celular, com a sua carteira e tudo, a despeito de, graças a Deus, a nossa cidade ter uma segurança maravilhosa, a gente não tem muito desses problemas, mas é uma segurança a mais. O que o senhor está falando foi o primeiro pensamento que nós tivemos na agência reguladora, eu particularmente tive, quando a criação do CIMAPS. Isso nos idos de 2022, final de 2022. Minha mãe, ela tem uma auxiliar e ela trabalha até às 20 horas. E é ali na Cidade Jardim. E ela precisa se deslocar cerca de 400 metros até o ponto de ônibus que fica na Brasil. Mas quem passa na Brasil, hoje nós temos mais movimento, mas em 2022, quando nós passávamos na Brasil 20, 21 horas, não tem tanto movimento. E o ponto de ônibus era escuro. E muitas vezes a minha mãe me pediu: acompanhe a moça até o ponto de ônibus e fique lá com ela até o ônibus passar, porque ela não tinha segurança, ela não se sentia segura. Eu ia com ela até o ônibus passar e era escuro, e muitas vezes ela estava sozinha. E olha que eu estou falando de Avenida Brasil Norte, próximo do Atacadão. Ali tem um ponto de ônibus. Eu acompanhei várias vezes. Pensando nisso, nessa situação, eu falei, vou criar um aplicativo onde ela não precisa ir para o ponto de ônibus e nem eu. A pessoa vai ficar daqui de casa. Nós vamos saber o tempo exato que o ônibus vai passar, ou aproximado. E ela pode, com poucos minutos, sair andando e vai chegar junto com o ônibus. E ela não vai ficar nem 1 minuto. É uma questão, inclusive, que quem usa metrô sabe. O metrô, ele é fabuloso nisso. Até o segundo. Você não espera mais do que 1 minuto. Ali você já sabe perfeitamente o horário que vai chegar.
Infelizmente, o CIMAPS, nós não demos continuidade, o CIMAPS ele tinha problemas técnicos, mas o novo sistema foi por nós idealizado, ele foi preparado, contou com a colaboração de engenheiros mecatrônicos da UNB. Esse é um sistema municipal? Do ITA. Sim, um sistema municipal. Nós contamos com o apoio de vários conhecedores e juntamente com uma empresa privada, nós criamos esse aplicativo. Nós não queremos benefícios próprios, nós, de certa forma, ofertamos a alguém e a própria Urban para que a Urban ofereça a toda a população como uma forma de atração e trazendo segurança aos usuários e maior atração a novos usuários. Buscando uma melhoria no sistema. É uma reação em cadeia que eu fico imaginando, então, assim, né? As pessoas não... Com certeza o senhor entendeu a nossa concepção, a nossa tentativa, onde as pessoas acusam a agência reguladora de negligência, de omissão. Nós estamos buscando a todo momento formas e fórmulas para gerar benefícios no sistema de transporte público. E não é somente pautando por substituição da empresa ou por nova licitação, não. Nós precisamos fortalecer aquele contrato, mirar o equilíbrio econômico-financeiro. E falando em equilíbrio econômico-financeiro, o saneamento básico se vale desse princípio. O maior princípio é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Inclusive, nós estamos com um grande problema, não só em Anápolis, não só no estado de Goiás, mas no Brasil. Todos sabemos que em 2024 foi sancionada uma legislação, uma lei federal, que trata da tarifa social do saneamento, onde aquelas pessoas, aquelas famílias em condições com problemas financeiros, situação de vulnerabilidade, de menor padrão econômico, elas podem ser beneficiadas com isenção até total da tarifa de água e esgoto. Agora, isso tem um custo. Se alguém deixa de pagar, alguém vai ter que pagar. Aí é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E no estado de Goiás, nós estamos aí na iminência de instituir a tarifa social em todo o estado de Goiás, incluindo Anápolis, onde centenas e centenas de famílias serão beneficiadas, mas outras centenas e centenas terão que pagar por isso. E, com certeza, nossas contas terão aumento. Isso precisa ser bem avaliado. Precisamos primar por um equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Caso contrário, quem vai ser penalizado? A empresa Saneago. E se ela não tiver condições de arcar com esse prejuízo, e aí vai ter problema para todos nós. Última pergunta. Nós pagamos o IPTU, correto? Correto. Junto vem outra tarifa. TSU. Aonde que essa tarifa é aplicada? A taxa de serviços urbanos, ela tem que ser aplicada na coleta de lixo. Então, todos nós já temos um valor para coleta de lixo, correto? Certo. Todos que têm imóvel construído. Okay. Inclusive, proprietários de lotes vagos não pagam TSU. Aí, esse valor, se a gente dilui, somar todo o valor, ele é diluído para a empresa de serviços público de coleta de lixo e resíduos especiais também, isso, né? Por que nós temos tanto problemas e por que existe, principalmente na mudança de governo, tanto problema com o serviço público igual nós temos? Quem tem que fiscalizar e quem tem que evitar que isso aconteça
como acontece quase que como uma cartilha? Bem, eu fiz cálculo de TSU, eu acho que eu fui dos primeiros, ou o primeiro a fazer o cálculo da TSU e até criar a taxa de serviço urbano no modelo atual, que ela leva em conta os gastos com as empresas de coleta de resíduos sólidos. O que se gasta é dividido pelo metro quadrado de área construída. Inclusive, na época que eu iniciei os trabalhos, eu verifiquei que o fórum produz lixo? Sim, claro. O fórum produz lixo e não pagava TSU. E houve uma discussão sobre imunidade tributária, porque os entes tributantes, os entes públicos, não podem cobrar impostos uns dos outros. Mas a Constituição é clara. Impostos. Nós estamos falando de TSU, que é uma taxa. Imposto é uma coisa, taxa é outra. Eu fui questionado, inclusive as pessoas, você quer cobrar a taxa dos juízes, você vai ter problema. Eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Imposto é uma coisa, taxa é outra. E se todos pagarem, todos aqueles que fazem uso, que produzem, acaba ficando mais barato para todo mundo. Né? Isso é uma lógica, inclusive, do matemática. Matemática do direito tributário. E instituir cobrança para o fórum, para a Delegacia Fiscal de Anápolis, que é um prédio ao lado do fórum, inclusive, e para muitos órgãos públicos. E as pessoas pagaram, e todos pagam, até porque é lícita a cobrança. E cobrar tributo irregular é crime, excesso de exação. E não cobrar também é crime. E deixar de cobrar também é crime. Então, todos aqueles que alegavam que que eu estava extrapolando, eu também usava esse argumento. Eu tenho que cobrar, porque se eu não cobrar, também eu estou cometendo um crime. Então, eu vou cobrar, e cobrando certo, todos pagam. E eu não tenho receio de fazer cobrança de algo que é correto. Se eu faço a divisão da TSU por todos, não há porquê a empresa, e eu recebo no meu IPTU, não há porquê a empresa deixar de prestar serviço, porque a prefeitura está recebendo em abril, ou parceladamente, né? A primeira parcela sempre é em abril, ou parceladamente durante o ano, ela vai recebendo os valores e ela só repassar a empresa. O problema passa a ser, então, a inadimplência. Qual é o valor da inadimplência? Qual o percentual da inadimplência? Quando há inadimplência, o poder público ele tem que retirar dos cofres públicos valores para fazer face às despesas com a coleta de lixo. Resta saber qual o valor desta inadimplência. Você está querendo dizer que talvez a inadimplência do TSU é que provoca um atraso eventualmente, né? Mas veja bem, nós precisamos, inclusive do nosso dia a dia, nós precisamos trabalhar com prevenções que nós tratamos anteriormente e fazer cálculos. Se nós temos um índice de inadimplência, digamos, de 30%, no ano, no outro ano, 30%, no outro ano, 30%. Então, nós temos como prever, sim, e jogar isso nos cálculos orçamentários. E não há porquê, então, a prefeitura sofrer com falta de pagamento, porque ela já é previsível. Então, o que pode estar acontecendo? Questão de planejamento. Pois é. Eu já parto para a questão de planejamento. Eu não sofro muito com dívidas, por exemplo, porque eu me planejo muito. E aprendi com minha mãe e com meu pai,
planejar a minha vida. Se eu não tenho condições, eu não saio gastando, e eu tenho vários cartões de crédito, e eu não saio gastando nos meus cartões de crédito, emitindo cheques sem fundo, fazendo compras, pensando numa receita que eu ainda não tenho de forma nenhuma. Então, agora, e a população está produzindo mais lixo? Outra questão que nós precisamos monitorar, acompanhar. É lógico que a população de Anápolis cresce ano a ano. E qual esse percentual de aumento? Está produzindo muito mais lixo? Tá aí uma questão. Por que nós não aplicarmos parte também na própria TSU, cálculos relativos a programas educacionais? Nós podemos discutir isso. Até então, não existe na TSU nenhum cálculo de programas educacionais. É necessário? Se for, por que não embute na TSU? Até para diminuir a arrecadação. A coleta seletiva, por que nós não influenciamos, não orientamos a população, não convencemos a população a fazer coleta seletiva? Minha mãe faz coleta seletiva. Mas isso deveria ser uma obrigação contratual de quem ganha concessão, uma vez que um contrato bem feito é aquele que prevê a educação do munícipe para que as coisas funcionem. Não necessariamente somente o município tem que fazer. Está no contrato? Essa é a pergunta. Está no contrato? Aí foi você que leu o contrato, eu não li. Não, o contrato da coleta de lixo, eu ainda não li ele na integralidade, porque eu não lido com a coleta de lixo ainda. Posso vir a lidar, mas hoje não. Agora... E quem idealizou, por que não pensou? Daí tem muita gente que se aventura no poder público, que acha que dá conta. E aí nós precisamos dos técnicos. O prefeito Márcio Correia, ele está no caminho certo quando ele convida técnicos, pessoas experientes a fazer parte da sua administração. Porque... você anunciou no início, eu tenho 28 anos de experiência no poder público. Não é me aventurando, não. São 4 pós-graduações. Eu já trabalhei com 9 prefeitos. Eu já assumi mais de uma dúzia de cargos. Eu já passei por muitas provações. Eu sei o que eu estou falando. E quando eu falo é porque eu estudo. É porque eu me aprofundo. Caso contrário, eu vou ser leviano, imprudente e vou trazer problemas para a população. Então, eu tenho que ser técnico, extremamente técnico. É o que eu procuro ser. E no dia a dia é buscar benefícios à população. Sempre benefícios. Com relação à TSU, mais uma questão que você me suscitou. Quando o contrato de programa foi assinado, contrato de programa é assinatura da prefeitura com saneamento básico, com a Saneago. Foi adiantado para a prefeitura 36 milhões de reais, a título de um fundo que é 5% para aplicação no Fundo do Meio Ambiente. E esse Fundo do Meio Ambiente... Ele prima muito por questões ambientais, conservação e manutenção dos nossos mananciais, coisas ligadas ali à água e esgotamento sanitário. Esses 36 milhões de reais, salvo engano, nós passávamos justamente por um problema de falta de pagamento das empresas de coleta de lixo. Ora, se a coleta de lixo já é remunerada pela TSU, como é que eu vou lá no contrato da Saneago, pego ali 36 milhões e pago a coleta de lixo, ainda que seja saneamento básico, e essa é a tese da utilização, mas eu discordo da possibilidade de aplicar tal recurso na coleta de lixo, porque ela já é mantida pela TSU. E cabe ao poder público
usar a força que tem, o poder de império, a cobrança judicial dos seus créditos tributários para receber na integralidade. Daí eu sou favorável, por exemplo, sempre fui a multas elevadas, porque a obrigação nossa é pagar o tributo em dia. Sou contra a remissão, terminantemente contra essas... não, o termo não é remissão é perdão, dessas isenções, que são os programas de benefício fiscal. Refis. Eu vou dar refis. Não, a obrigação nossa é pagar. Eu sou a favor de multas, sim. Eu tenho que pagar em dia porque nós precisamos da continuidade dos serviços públicos. E aí vem refis e até na contramão do meu raciocínio, o Supremo Tribunal Federal essa semana julgou que o limite máximo das multas moratórias é de 20%. Eu não sei se o senhor acompanhou essa decisão. Então, assim, 20%, a depender do contribuinte, ele prefere pagar a multa. Até porque existe inúmeros refis. Olha, já que é 20, é pouco mesmo, vai vir refis, eu não vou pagar. E quando não se paga, os serviços públicos ficam prejudicados, a coleta de lixo fica prejudicada, e aí cobra-se muitas vezes a quem não tem nem a responsabilidade. Eu estou achando que nós vamos ter que abrir um novo espaço para a gente bater papo. Inclusive, eu amo o processo refis, conversar sobre ele, porque realmente a gente tem eventualmente uma prática abusiva de refis em alguns governos, né? Parece que, assim como o problema que eu citei aqui, que a gente tem com a coleta de lixo, quase que anualmente ou a cada mudança de governo, nós temos também com relação ao refis. Mas a Anápolis em Destaque tem que terminar. Infelizmente, o papo estava caloroso e gostoso, mas nós falamos com Robson Torres, diretor-presidente da Agência Reguladora do município. Robson, muito, muito obrigado, e você é bem-vindo sempre que quiser. Para mim foi uma grata satisfação, fico lisonjeado pelo convite, espero que tenha contribuído de certa forma aqui com todos os telespectadores, todos aqueles que acompanham o Anápolis em Destaque, e sempre que convidado e puder me fazer presente, para mim será uma honra. Muito obrigado. Anápolis em Destaque termina por aí. Eu sou o Valeriano Sayum, informação com credibilidade.